Olá, meu nome é Flávio Milhomem e eu quero conversar com você a respeito da lavratura do termo circunstanciado no crime de porte de substância entorpecente para uso pessoal, decisão recente do Supremo Tribunal Federal quanto à sua natureza jurídica, bem como quanto à constitucionalidade de procedimento previsto na Lei de Drogas. Então, vamos ao que interessa na tela. É o porte de drogas e a lavratura do TCO. A Associação dos Delegados do Brasil ajuizou ADI que visava a declaração de inconstitucionalidade do artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Drogas. O artigo 48, parágrafo 3º, para ser compreendido, merece a leitura do parágrafo 2º. Diz o parágrafo 2º: tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá a prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Parágrafo 3º. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial no local em que se encontrar vedada a detenção do agente. Vem cá comigo. Bom, o que se busca por meio da ADI é o reconhecimento não da atuação subsidiária da autoridade policial, mas sim da sua atuação principal, atuação primária, considerando-se que conferir à autoridade judiciária a possibilidade de lavratura de TCO, de requisição de diligências, representaria uma violação ao princípio acusatório, já que se conferia poderes de natureza inquisitorial pré-processual à autoridade responsável por eventual julgamento. Esse, basicamente, foi o objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade em comento e que teve como relatora a ministra Carmen Lúcia, que chegou a uma decisão e teve a decisão acompanhada pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Vamos ver em que consiste esta decisão da ministra relatora. Na tela. A ministra relatora Carmen Lúcia, na ADI 3.807, concluiu que as normas foram editadas, referindo-se ao artigo 48, parágrafo 2º e 3º da Lei de Drogas, em benefício do usuário de drogas, visando afastá-lo do ambiente policial, quando possível, e evitar que seja indevidamente detido pela autoridade policial. A ministra Carmen Lúcia assume que, com a edição da Lei nº 11.343, operou-se uma despenalização do crime de porte de substância entorpecente, o que é diferente, obviamente, de descriminalização. Embora se aplique o princípio da continuidade normato-típica, não mais se aplica a pena privativa de liberdade ao autor da conduta descrita no artigo 28 da Lei de Drogas, como também deve se aplicar um regramento procedimental próprio, sendo que o artigo 48, parágrafo 2º, representa justamente este procedimento. Ou seja, não se prender em flagrante e evitar-se encaminhar este usuário para a delegacia. A finalidade, certamente, sob um ponto de vista criminológico, é a evitação da vitimização secundária do suposto autor da conduta delitiva. Assim, entende constitucional a ministra Carmen Lúcia a lavratura do TCO e a requisição de diligências pela própria autoridade judiciária e, subsidiariamente, onde não houver a autoridade judiciária ou não puder ser apresentado o cidadão à autoridade judiciária competente, caberá então à autoridade policial, ao delegado de polícia, a realização de tal procedimento. Mas não foi esse o único objeto que merece, a única decisão que merece a nossa atenção quando do julgamento dessa ADI, da ADI 3.807, já que a ministra Carmen Lúcia também concluiu, no que foi acompanhada pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quanto à natureza jurídica do termo circunstanciado. Dá uma olhada. O dispositivo não atribuiu ao órgão judicial competência de polícia judiciária, pois a lavratura de TCO
não configura ato de investigação, mas peça informativa com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor do flagrante e do autor do fato. Essa decisão é uma decisão importante porque, ao mesmo tempo que justifica a lavratura do TCO pela autoridade judiciária, também justifica a lavratura do termo circunstanciado pelo policial militar, já que uma das grandes argumentações em relação à lavratura do TCO pela polícia militar era de que se tratava ele verdadeiramente de um ato de polícia judiciária e que, portanto, deveria ser exercido com exclusividade pela Polícia Civil nos estados e pela Polícia Federal. A partir da decisão na ADI 3.807, afasta-se então esse freio quanto à possibilidade de lavratura do TCO também pela Polícia Militar, haja vista afastar-se a sua natureza de ato de polícia judiciária e adotando-se, de acordo com a ministra Carmen Lúcia, a natureza de peça informativa com descrição detalhada do fato e declarações do autor e também do condutor do flagrante. Vem cá comigo. Se você ainda não acompanha o Milhomem nas redes sociais, está perdendo tempo, dá uma olhada. Vai lá no Instagram, @prof.flaviomilhomem, no Facebook, Professor Flávio Milhomem, e aproveita também para subscrever o meu canal lá no YouTube, Professor Flávio Milhomem. Temas como esse que foram tratados, dicas, entrevistas e muito conteúdo atualizado que certamente contribuirá para que você se torne o melhor operador do direito e para que alcance em breve a aprovação no concurso dos sonhos. Um abraço e até a próxima. Tchau!